Queridos, eu quero falar nessa noite sobre heróis ocultos. Semana passada eu falei sobre heróis da rotina. E hoje eu quero falar sobre esses heróis que estão escondidos por aí. Diga a pessoa que está do seu lado, diga, você é um herói escondido, você é um herói oculto. Os verdadeiros heróis são difíceis de encontrar. Os verdadeiros heróis, eles não se parecem com heróis. Até no imaginário humano, até nos gibis, até nos filmes, o herói, ele veste uma roupa de herói, mas ele é aquela pessoa, o mais tímido, aquela pessoa rejeitada, o mais inseguro. Isso faz parte até do imaginário do cotidiano. Mas eu quero falar sobre esses heróis que muitas vezes estão ocultos muito perto de nós. Heróis que de fato, ao a gente caminhar nessa vida, a gente não percebe que eles estão do nosso lado. E a gente não percebe que muitas vezes eles estão à nossa frente. Eu quero conduzir vocês a algumas histórias nessa noite. Eu quero levar vocês para alguns lugares, falando sobre algumas pessoas nessa noite, do qual nós vamos nos identificar, do qual nós vamos nos assemelhar. Vamos para algumas cadeias nessa noite. Você já foi a uma prisão, a um presídio, a um cárcere? Será que tem heróis lá dentro? Algum herói está chamando você agora mesmo. Nós vamos para uma prisão na Judeia, uma prisão fria. Tem um homem muito fraco, magro, barbudo, se arrastando pelas paredes frias dessa prisão. Esse homem, sem culpa alguma, está nessa prisão pelo fato de uma mulher ter pedido a cabeça dele em uma bandeja. Esse homem não sabia, ao estar naquela prisão, que ele seria o criador de um dos maiores movimentos da humanidade. Sim, João o Batista, aquele que viu o Filho de Deus, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que ouviu Deus falar de Jesus, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. João, ele cresceu no deserto, vestido de roupas de pele, comendo gafanhotos e mel. João, o Batista, teve a graça e o poder de batizar o Messias. E quando percebeu que o trabalho dele era ligar a lei e transformá-la no processo da graça, entregando a Jesus, ele mesmo disse, eu não sou digno nem sequer de amarrar as sandálias dos pés desse homem. João tinha passado por muita coisa em sua vida, fome, acusações, rejeições, uma vida dura, mas uma coisa João nunca tinha tido, dúvida. Mas na prisão, a dúvida enche o coração dele. E ele pede para os seus discípulos, será que a mensagem que eu preguei é verdadeira? Será que o cara que eu anunciei até agora é quem eu disse que ele era? E ele pede aos seus discípulos para perguntarem para Jesus, e Jesus não disse que ele era. Jesus apenas falou, digam a João o que vocês estão vendo, os milagres que eu estou fazendo. E quando eles retornam e eles falam aquilo a João, João então reconhece que era o Messias. Um herói na cadeia, um herói oculto, um herói que aparentemente você não poderia dizer que aquele era o amigo do noivo, o amigo de Jesus. Heróis nem sempre se parecem com heróis. Heróis nem sempre terminam como heróis. E heróis têm dúvida. Vamos para uma outra prisão. Agora em Roma, um homem
que depois de ter pregado por 30 anos, um homem que tinha um passado tão sujo, que depois que ele se converte no caminho a Damasco, sendo um dos assassinos e perseguidores da igreja e dos cristãos, esse homem tem uma transformação tão poderosa e tão genuína, que esse homem se torna não o religioso de plantão, não o santarrão da hora. Esse homem se torna o mais humilde dentre os homens, ao ponto dele dizer: de todos os pecadores que eu conheço, eu sou o pior. O homem que reconhece as suas falhas, as suas fraquezas, dizendo: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está naquela prisão fria. Eu quero convidar você a ser o carcereiro daquela noite. Imagine que eu te conduza àquela prisão e digo a você: está vendo aquele homem naquele canto? Está vendo aquele homem barbudo, fraco, na prisão fria? Está vendo aqueles pergaminhos naquele canto? Esse homem que foi preso por Nero, esse homem que ninguém mais vem visitá-lo, esse homem que recebeu a sentença e vai ser decapitado, e o nome dele sequer vai aparecer no jornal do próximo dia, esse homem vai ser um herói da humanidade. Esse homem, os reis, príncipes e imperadores serão influenciados pelos seus ensinos. Sabe aqueles pergaminhos sujos no canto? Se tornarão cartas que serão traduzidas por todas as línguas que esse mundo terá. Heróis ocultos, que ao olhar nesse momento você não pode acreditar que uma transformação estaria acontecendo. Heróis que não percebemos na hora, heróis que não entendemos que estão sendo construídos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Herói não tem capa de herói, máscara de herói, não tem roupa de herói. Heróis são aqueles que muitas vezes estão derramando suas lágrimas pela dor de uma pessoa. Heróis são aqueles que pegam suas crianças no colo e dão a sua vida para se tornarem homens e mulheres de caráter, enquanto vão enfrentando os processos da jornada. Heróis são aqueles que acreditam quando ninguém acredita. Heróis são aqueles que estão fazendo no oculto e não são honrados nem aplaudidos, não têm o microfone na mão, não têm o reconhecimento dos outros. Heróis estão sendo forjados no oculto. Heróis são aqueles que quando ninguém reconhece, ele mantém-se fazendo, porque sabe que a recompensa vem da eternidade. Talvez você esteja aqui nessa noite, só para Deus lembrar você, que na cadeia da sua alma, nas emoções trancadas, que no lugar que ninguém reconhece, naquele momento que ninguém está vendo, Deus está forjando um herói e uma heroína, e você talvez não saiba, mas o que você entrega para pessoas que estão caminhando ao seu redor, estão anunciando na eternidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos heróis perto de nós, gente que os outros não reconhecem. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, coloca para mim o texto, capítulo 11, versículo 23, diz assim: são todos eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. E ele discorre o que um herói ele vive. Ele diz: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, e exposto à morte
repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Não há glória num verdadeiro herói. Não há superpoderes num verdadeiro herói. Os heróis ocultos estão por aí, dentro das casas, na rua número 10, na casa número 70, nas casas simples da nossa cidade. Os heróis estão por aí enfrentando desafios, perigos, estão por aí fazendo o que muita gente não faz. Os heróis talvez se chamem mãe e pai, marido e esposa. Os heróis ocultos são aqueles que ninguém está honrando, porque levantam cedo e vão dormir tarde, porque lavam a louça para ter uma casa organizada, mantêm a ordem da casa, cuidam de pequenas tarefas como fazer comida, para que você tenha o teu prazer. Heróis que não são reconhecidos, heróis ocultos, heróis que são lembrados muitas vezes quando estão num caixão e alguém diz assim: meu pai e minha mãe, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã, como eles eram incríveis, como eles se doaram, como eles se entregaram, como eles fizeram, como eram bons, como eram queridos. Heróis que estão por aí, dentro da nossa própria casa. Heróis que a gente não percebe. Eu quero contar a história de alguns. Alguns anos atrás, pastor Cristiano, que pastoreia Blumenau, me deu um livro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Suas reuniões do tabernáculo na Inglaterra reuniam milhares de pessoas. Seu ministério não era movido por emocionalismo e nem por cura ou libertação. Ele pregava a palavra e deixou os seus sermões escritos que influenciaram toda uma geração de pregadores. As testemunhas da época diziam que não havia ninguém que pregava como aquele homem. E ele então se tornou no mundo inteiro conhecido como o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon escreveu um devocional para lermos todos os dias, manhã e noite. Alguns de vocês certamente já o têm. Eu ganhei o ano passado da Cris da intercessão. Ela disse: pastor, tem me abençoado. E esse ano foi uma bênção para mim esse devocional. Ministrou meu coração quantas vezes. Mas eu não quero falar de Spurgeon nessa noite. Eu quero falar de Robert Higley, um diácono que nunca havia feito uma pregação. Numa manhã de domingo, a neve cobre Colchetes, uma cidade na Inglaterra. Ele abre a sua janela, a sua lareira estava acesa, e ele diz: hoje não vou para a igreja. E ele volta para a frente da lareira, e ele pensa: tem muita gente, o pastor vai cuidar da igreja. Mas ele sente uma incomodação no seu coração, e ele diz: não, eu vou. Ele coloca a roupa apropriada, e ele toma a carreira, 10 quilômetros até a igreja. Ao chegar na igreja, o pastor não tinha ido naquele dia. 13 pessoas no culto, 12 da igreja e um jovem visitando.
Quando ele chega, as pessoas dizem: quem prega? Ele diz: bom, a hierarquia maior aqui sou eu prego. Ele pregou um sermão de 10 minutos, e nesses 10 minutos ele viaja para todo lado. Ao terminar o sermão, ele olha para aquele jovem e ele diz assim: olhe para Jesus. E ele aponta de novo para aquele jovem e ele diz: olhe para Jesus. E aquele jovem, agora adulto, conta essa história. Ele diz: naquela manhã fria, aquele pregador, que não tinha muita destreza ao pregar, quando ele disse: olhe para Jesus, eu vi a luz, eu me arrependi dos meus pecados, e o sol da justiça brilhou sobre a minha vida. Quem era esse homem? Charles Spurgeon, que se converte naquela manhã fria de domingo, por um herói oculto, um diácono que pregou apenas 10 minutos, e mudou a vida de um homem que transformou uma multidão de pessoas. Ontem à tarde, eu fiz um bolo na minha casa para os meus pais e alguns familiares. E eu fui buscar esse bolo numa confeitaria, bem gostosa aqui em São José. Ela não é tão barata, é uma confeitaria conceituada. Quando eu chego nessa confeitaria, eu encontro um herói oculto lá na frente. O nome dele, Anthony, líder do Ministério de Iluminação. Eu pergunto para ele: o que você está fazendo aí, Anthony? Ele disse: eu vim buscar alguns salgados e um bolo, porque hoje à tarde eu vou ter uma reunião com o Ministério de Iluminação, pastor. E eu vou mostrar para eles algumas igrejas grandes e o que a gente espera para o futuro da iluminação da igreja. E eu vou servir então para eles uns salgados e um bolo. Quantas pessoas tem no ministério, Anthony? 8 pessoas, pastor. Eu disse: puxa, que lindo isso, Anthony. Ele disse: pastor, hoje nós vamos alinhar alguma coisa, ele brincou, eu vou dar umas broncas, então estou levando uns salgados para eles, para amaciar o lombo deles. O Anthony poderia ter pego a panificadora do bairro. O Anthony não esperava que o pastor da igreja estivesse lá num sábado à tarde. O Anthony, algumas pessoas que estão aqui, sequer sabem quem ele é. Ele é um colaborador da nossa casa, que arrasta cadeiras, desmonta e monta essas salas para que você use. Ele sai tarde daqui, e ele dá nos dias de folga dele o seu ministério. A iluminação para o pastor brilhar, para o louvor brilhar. Ninguém sabe quem é o Anthony e a equipe de iluminação. São heróis ocultos, que fazem sem ninguém aplaudir. Heróis ocultos, que são capazes de dar o seu melhor. Heróis ocultos. Hoje o Anthony estava no culto das 17, e ele me manda uma mensagem, agora, um pouquinho antes de terminar o culto, ele diz assim nessa mensagem: meu Deus, são tantas mensagens hoje. Ele diz assim: pastor, me deu parabéns, obrigado pelas palavras. Como eu já tinha falado para você, eu amo o Ministério de Iluminação, então sempre estarei fazendo tudo por amor, porque quando a gente ama o que faz, se torna bem executado. Também amo trabalhar na vida plena. Ainda não cheguei no cargo que eu quero, mas acredito que mais para frente vai dar certo. Em outras palavras, já aproveito e já vendo meu jabá aqui, né, gente? Eu amo quem quer promoção. Eu amo quem não quer ficar no mesmo lugar. Heróis ocultos, que estão fazendo
a sua fiel parte, que estão levantando cedo num domingo frio, e que estão gerando outros, que estão fazendo a pequena parte, e que acham que às vezes é sem importância, às vezes dentro da própria família, que glória e heroísmo há levantar cedo, trabalhar pela sua casa, que glória e heroísmo há cuidar de crianças, que glória e heroísmo há ser gentil na casa, que glória e heroísmo há nisso. Heróis que estão trabalhando, heróis que estão fazendo, heróis que estão caminhando. Sabe, queridos, quando alguns anos atrás, um outro herói decidiu se fazer oculto na estação de trem de Washington, nos Estados Unidos, o maior violinista da atualidade, Joshua Bell. Alguns dias antes, ele tinha feito um concerto no Teatro de Boston, e a cadeira mais longe do palco custava $150. Joshua Bell, esse cara aqui, o violino dele custa 3 milhões, pode deixar, bem baixinho, custa 3,5 milhões de dólares. É um músico excepcional. Ele foi para a estação de trem, colocou um boné de beisebol, roupa suja, abriu o seu violino entre a caixa do engraxate e uma banca de jornal. Ele abre a sua caixa, tira o seu instrumento milionário, e por 40 minutos, ele toca as suas melhores sinfonias. 1.050 e tantas pessoas passam sem dar qualquer atenção. Alguns jogam moedas, e no final dessa experiência, $37 e alguns centavos foi o que ele teve, dando 40 minutos do seu tempo precioso. 7 pessoas pararam para ouvir o melhor violinista da atualidade. Somente uma dessas 7 reconheceram que era Joshua Bell. Ao terminar a experiência, ele guarda o seu instrumento caríssimo e ele segue a sua jornada. Uma lição nós podemos tirar, e muitas outras você pode aplicar para a sua vida. Mas o valor e a beleza, a aptidão e os talentos, o dom e a entrega, ainda que seja excepcional, estando em lugares improváveis, podem se tornar desprezível. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós pegamos heróis ocultos, gente que Deus entregou em nossa vida, que são incrivelmente dados do céu para a terra, para nos abençoar, como pai, mãe, irmãos, família, amigos. E nós estamos simplesmente, porque eles foram colocados em nossa casa, normal, na nossa vida, às vezes sem significância, e nós não percebemos que Deus está cantando e tocando uma canção para mim e para você. E por que muitas vezes nós desprezamos? Porque eles estão entre uma caixa de engraxate e uma banca de jornal. Deus está tocando uma canção para o teu coração, através
de heróis que estão dentro da sua casa. Gente que não é perfeita, gente que falha, mas gente que tem um talento impressionante de te amar, de se doar para você. O talento não está apenas em tocar de uma forma impressionante, porque Joshua tocou. O instrumento era o melhor de todos. O violinista era o mais impressionante da atualidade. Então por que eles não pararam? Porque a ausência de enxergar a beleza no próximo, o valor do próximo, o trabalho do próximo, a entrega do próximo, e valorizar isso, e parar por isso. Deus te cercou de gente, de heróis ocultos que têm nome, de pessoas que poderiam estar em outro lugar, mas estão com você. Gente que faz da sua vida uma vida melhor. Gente que Deus colocou para que você pudesse experimentar o que você está experimentando agora. E enquanto você não reconhece a canção de Deus para a sua vida, meu irmão, não há nada que uma pessoa tenha em si, ainda que tenha um instrumento de milhares de dólares, vão tocar o teu coração, porque o problema não está no que a pessoa dá, mas é no que você enxerga, é no que você percebe, é na honra que você entrega, é no valor que você dá. E muitas vezes nós estamos passando pela vida, andando pela nossa história, e não estamos valorizando. Por quê? Porque estão numa casa simples. Alguns de vocês têm dívida de gratidão por homens e mulheres indoutos, analfabetos, que pagaram um preço trabalhando de faxineira e de pedreiro, e não há nenhum demérito nisso, mas que pagaram um preço, passando por humilhações, para que você se tornasse o homem que você é hoje. Pessoas que dobraram os seus joelhos e clamaram pela sua vida, heróis ocultos que te arrancaram de um lamaçal de pecado e te colocaram no reino da luz. Pessoas que de forma simples fazem a sua vida melhor, mas porque eles estão entre o engraxate e o jornaleiro, não são vistos. Queridos, talvez essa seja a manhã de domingo fria para a sua vida. Entender que Deus te chamou para que você faça as coisas pequenas que ninguém poderia fazer no teu lugar, e levantar os Spurgeons que estão perdidos por aí. Talvez hoje seja a noite da prisão de João e de Paulo, que você não podia acreditar que aquela pessoa que chegou hoje, como esses 4 que estão aqui à minha frente, a olhar para eles durante o louvor, o Senhor disse: é um dia como esse, que quando uma pessoa chega e entrega a sua vida para Cristo, ela se torna uma pessoa que pode contar uma nova história. Talvez hoje seja o seu dia, não de tocar o teu instrumento caro, mas de parar por aqueles que estão tocando uma cara canção para você. E a cara canção para você, talvez tenha barulho de despertador às 5 da manhã,
enquanto você está dormindo até mais tarde, saindo para ganhar a vida, para que você tenha algo. Talvez seja a jantinha quente que esse herói oculto prepara para você chegar e comer depois de um dia cansativo de trabalho. Os heróis ocultos estão por aí. Talvez uma professora que faz a mesma coisa todos os dias, que cuida do seu filho, mas que ao levantar pede: Senhor, toque o coração e a família dessa criança. Talvez um mecânico que ao arrumar o motor de um carro esteja orando, dizendo: Senhor, como eu trabalho com esse motor. Trabalha no coração dessa pessoa, como um jovem que na universidade, enquanto todos estão indo e seguindo o fluxo do humanismo dessa era, ele está lá fazendo o trabalho pequeno e humilhante de manter a sua fé e tocando pessoas na universidade, heróis que as pessoas não veem, mas que o céu vê. Queridos, muita gente quer ser herói de microfone, de púlpito, de status. Muita gente quer ser, e eu vou dizer para você, na maioria das vezes, esses são os menos heróicos de toda a história. Porque verdadeiros heróis são ocultos, fazendo trabalho constante. Os verdadeiros heróis são aqueles humildes e sinceros, que não tomam poder, glória para si mesmo. Os verdadeiros heróis são aqueles que se posicionam para cuidar daquilo que Deus entregou para eles. E talvez o que Deus entregou para você nesse dia só tenha 3 nomes. Talvez o que Deus entregou para você nesse dia só tenha um nome. Talvez o que Deus entregou para você nesses dias sejam 8 pessoas, porque talvez os heróis desse tempo se chamem Joshua Bells, se chamem Paulo e João, ou talvez se chamem Robert Eglin, ou talvez se chamem Anthony, o cara que carrega a cadeira, o cara que abre portas, mas o cara que não se dá para acreditar, que reserva uma sala para 8 pessoas e traz a comida de uma confeitaria cara e apresenta numa tela de TV para 8 meninos, porque sabe o valor que se dá quando Deus chama. Heróis não são perfeitos, heróis têm dúvidas na prisão, mas o seu trabalho no Senhor não é em vão. E o seu trabalho no Senhor não é só servir na casa de Deus, o seu trabalho no Senhor é servir as pessoas de Deus. Talvez esses 3 nomes se chamem Maria e José, pai e mãe. Talvez se chame Felipe e Amanda, crianças que não sabem qual será o destino delas, mas que ao você servi-las, você está construindo uma história. Gente simples. Alguns de vocês que estão aqui nessa noite, talvez estão totalmente sem valor, porque você pensa assim: eu estou dando, me entregando, me doando, fazendo, ninguém reconhece. O apóstolo Paulo, quando recebe a sentença naquela cadeia fria, ele poderia ter dito: que glória teve servir o Senhor, que glória teve me doar por 30 anos no ministério do Senhor. E o apóstolo Paulo não faz isso no final, ele diz assim: no final das contas, eu percorri a minha carreira, eu guardei a minha fé, e no final de tudo isso, toda honra, toda glória, porque tudo é para Ele. Se você entende que tudo que você faz é para o Senhor, o beijo que você dá na sua esposa, o levantar cedo, e o trabalho na casa de Deus,
tudo o que você faz é para Ele, e a recompensa virá dEle. E se você está cansado, Deus está dizendo para você nessa noite: continue, porque eu estou vendo as obras das suas mãos. Você pensa que Deus não está na cozinha com você? Ele está. Você pensa que Deus não está de joelho com você? Quando você chora, Ele está. Você acha sem valor esse trabalho com os filhos? Ele não acha. Você acha o teu trabalho insignificante? Ele não acha. Cuidar de 8 meninos? Ele não acha. Voltar para fazer o que Deus te chamou para fazer é o que Ele espera de você. É tempo de rever as coisas, porque os Joshuas e os Spurgeons não estão apenas passando na sua frente, talvez eles estejam no espelho que você deve olhar hoje e amanhã, porque os verdadeiros heróis estão dentro de vocês. Vamos nos colocar em pé, queridos.